cristã sem esse conceito de interpretação. Ou é expressamente declarado, ou é logicamente deduzido. Isso deveria ser um mantra. Ou tem que estar expressamente declarado, ou logicamente deduzido. Eu vou sentar para ler a Bíblia, ou tem que estar expressamente declarado, ou tem que estar logicamente deduzido. Tem que ficar repetindo até entender isso. Ok, o que significa a palavra presbítero? Em grego, ninguém fala grego, então vamos pular. Mas... Então é assim que aparece o termo na Bíblia. Por que a gente coloca vez em quando isso, né? Porque um dos princípios de controvérsia cristã, a controvérsia cristã ela é sanada com o texto original. É por isso que os pastores, os presbíteros docentes, são chamados a entenderem grego. Porque se tem uma controvérsia, é o texto original que vai ser base. Não é o português, não é o inglês, não é o latim. É o texto original. Ok? Então, o que significa? Mais velho de idade, mais velho entre duas pessoas, avançado na vida, um ancião, um senhor. Isso significa a palavra presbítero. Ok? Termo de classificação ou cargo. Meus irmãos, assim como a palavra em português, uma mesma palavra, tem vários significados, em outras línguas a mesma coisa. Tem até aquela brincadeira, carteira. Pode ser várias coisas, pode ser a carteira que a gente tem, pode ser uma mulher que trabalha como carteira, pode ser carteira escolar. A mesma palavra. Depende do contexto. Presbítero pode ser isso que está aqui em cima, ou pode ser, em contextos, cargo. Tá? Então, entre os judeus, membros do grande conselho ou sinédrio. Porque nos tempos antigos, governantes do povo, juízes, etc., eram selecionados entre homens idosos. Então, por que pegaram esse termo? Porque, costumeiramente, homens idosos eram escolhidos. Porque espera-se que uma pessoa, espera-se, isso não é regra, mas espera-se que uma pessoa idosa já tenha passado por várias fases da vida, já está numa fé madura e possa, uma fé que não é nem questão de fé, aqui está maduro na vida e possa ali exercitar, tá? O ofício, o cargo. Daqueles em que cidades separadas gerenciavam assuntos públicos e administravam justiça. Entre os cristãos, agora entre os cristãos, aqueles que presidem as assembleias ou igrejas, o Novo Testamento, usa o termo bispo, ancião, presbítero de forma intercambiável. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, via de regra, pessoas mais velhas, experimentadas, via de regra é essa. Essa é a via de regra. Né? A gente pode colocar aí, se for usar ali a equidade ali de Levítico, né? Equidade, pessoas acima dos 30 anos. A equidade. Não é que é uma lei. Por que equidade? Porque Timóteo era mais novo. Timóteo foi eleito. Mas a equidade, via de regra, deveriam ser pessoas mais experimentadas. Ok? Então vamos abrir o texto bíblico para a gente ir caminhando para o final. Alguém abra em Atos 14, 23. Outro em Atos 1, 5. Eu vou abrir em Atos 15. Outro em Atos 16, 4. Outro em Atos 20, 17. Depois, 1 Pedro 5, 1, 2. 2 João 1, ou seja, que só tem um capítulo de 2 João. E 3 João 1, ou seja, versículo 1 também. Atos 14, 23, pode ler, por favor? Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam ungido. Olha só como não é uma questão arbitrária, presbíteros. Onde Paulo evangelizava e plantava uma igreja, ele promovia a eleição de presbítero. Não é uma questão de, será que a igreja tem que ter oficial? Não. O apóstolo Paulo promovia a eleição de presbítero. Tito 1,5. Quem abre pode ler, por favor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Olha só, Tito ficou em Creta. E ele em Creta tinha o quê? Que constituir presbíteros? Como se constitui presbíteros? Aí a pergunta, mais uma vez, em Tito. É Tito que chegava e olha, você vai ser presbítero, você vai ser presbítero, você vai ser presbítero. É isso que acontecia?
Não. Por quê? Porque o que acabou de ser lido. Promovia a eleição de presbíteros. Dedução lógica. Tito, como que ele constituía presbíteros? Promovendo a eleição de presbíteros. Promovendo. Ok? Isso aí está... Depois a gente entra nesse... Ou outro irmão depois pode entrar. Agora Atos 15. Versículo... Esse aqui é o primeiro concílio da igreja. Né? Versículo 2, 4 e 6. 2. Não tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Aos apóstolos, e ponto, acabou? Não. Aos apóstolos e presbíteros, com respeito à questão. Uma controvérsia doutrinária foi levada à igreja, ou tinha sido suscitada na igreja. A própria igreja resolveu isso? Vamos aqui, toda a igreja agora está convocada e vamos discutir. Não foi isso que aconteceu. Apóstolos e presbíteros. O novo na fé, ele não tem, ou não só novo na fé. Tem irmãos que podem acabar não sendo aptos para discernir, por exemplo, se é possível não circuncidar. Tem cristãos aqui, nesse contexto, que estavam sendo levados acreditando que seus filhos tinham que ser circuncidados. E se deixasse por eles diriam que não, tem que circuncidar sim. Eles não estavam aptos para entender o Evangelho. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que fizera com eles. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Os apóstolos entendem que eles vão passar. O chamado apostólico tem tempo de duração. E eles já estão convocando os presbíteros para participar de algo que vai ser ordinário na vida da igreja. Ah, por que os apóstolos não decidiram sozinhos? Eles tinham essa autoridade? É claro que tinham, são os apóstolos. Por que eles fizeram tudo isso? Porque essa controvérsia não seria a primeira, ou melhor, uma controvérsia dentro da igreja não seria a primeira e a última. Não seria. Os apóstolos estão chamando os presbíteros para participarem de algo que vai ser rotineiro dentro da igreja. Vez ou outra vai surgir controvérsia. E quem é que tem que deliberar, julgar sobre essas controvérsias? Os oficiais, os presbíteros. Os presbíteros. Versículo agora 22 e 23. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. A saudação começa o quê? Isso aqui é uma doutrina que foi deliberada pelos apóstolos e pelos presbíteros. Os presbíteros têm legitimidade dentro da palavra de Deus para deliberar sobre questões. Por exemplo, vez ou outra surge no meio da igreja presbiteriana, mulher pode pregar? No culto, pregar, é o termo que eu estou usando aqui, aquela que é de oficiais. Não é chamado toda a igreja para deliberar sobre isso. Não é chamado. De 4 em 4 anos acontece o Supremo Concílio, o Concílio Maior, em que presbíteros, docentes e regentes se reúnem e estudam cada questão. Em 2022, subiu isso, mais uma vez, e foi derrubado. E vai subir de novo em 2026, porque o movimento feminista vai ficar tentando subir isso até ser aprovado. Que nós oremos para que isso jamais seja aprovado, porque isso não é bíblico. Tá? Não é bíblico. Mas quem delibera isso? Presbíteros. Presbíteros. O que a denominação está buscando fazer? Está buscando fazer algo paralelo a Atos 15. Por quê? Porque são agradáveis aos preceitos das Escrituras e tem exemplos aprovados pelas Escrituras. Um concílio em que presbíteros está reunido para examinar questões. Por isso.
Ok? Atos 16, 4. Quem leu pode abrir, quem abrir pode ler, por favor. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Observasse. Tem uma, vamos poder dizer, uma espécie de hierarquia aí. A fé cristã não é anárquica. Uma hierarquia bíblica. Foi deliberado. É apostólico? É agradável ao preceito das Escrituras? Se é agradável, tem que ser seguido. Tem que ser seguido. Ok? Atos 20, 17. Atos 20, 17. Primeiro, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem também. Aqui o apóstolo Paulo vai dar, e depois talvez algum irmão aborde, ou não sei, mas o apóstolo Paulo vai chamar os presbíteros para protegerem a igreja dos lobos devoradores. Então toda igreja é chamada para discernir? É. Mas quem tem a obrigação de proteger a igreja dos lobos, a obrigação diante de Deus é dos presbíteros. Então se o lobo adentra na igreja de Deus e o membro comum não consegue distinguir, o membro comum que eu digo, melhor, o membro fraco na fé não consegue distinguir, a entrada daquele lobo na igreja não vai ser requerida do membro fraco na fé. Vai ser requerida por Deus dos presbíteros. É os presbíteros que vão ter que dar conta diante de Deus por que o lobo ficou no seio da igreja. São os presbíteros. É por isso que uma vez os presbíteros tomam decisões que não são tão agradáveis como disciplina eclesiástica. Acredito que nenhum presbítero quer disciplinar ninguém. Acredito que nenhum presbítero queira excluir alguém da igreja. Não é algo agradável. Ninguém quer isso. Mas se a pessoa está sendo fermento para levedar toda a massa, ela vai ser excluída. Porque o presbítero vai dar conta diante de Deus se ele não impedir que o fermento cresça. É diante de Deus. 1 Pedro 5, 1, 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, e por sorte da ganância, mas de boa vontade. Perfeito. Então, Pedro aqui já vai se colocar como presbítero. Eu, presbítero, convosco. Quem abriu João 1, 2 João 1 e 3 João 1, pode ler que o apóstolo João vai falar a mesma... Eu acho que em João 1 ele vai falar a mesma coisa. 2 João 1, quem abriu pode ler, por favor? Ou eu posso estar me confundindo. 2 João 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a Isso aí. verdade. Eu, o presbítero A. Quem é o remetente da carta? O presbítero. Quem é essa pessoa? João, o apóstolo João. Eu, remetente, presbítero A alguém. Tá? Mesma coisa de 1 Pedro. Mesma coisa. Agora, por último, 3 João 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Mesma coisa. Então a gente pode dizer que os apóstolos foram eleitos pela igreja também. Eles tinham essa dupla função. Ou eles consideraram que o seu cargo era como o dos presbíteros, no sentido de quê? Pastorear o rebanho de Deus. Um ou outro, a gente não sabe. Mas eles se denominam também como presbíteros. Por quê? Porque eles pastoreavam o rebanho de Deus. Isso que os presbíteros fazem. A gente vai chegar numa aula sobre isso. Não é só o pastor, ou seja, o presbítero docente que pastoreia o rebanho de Deus, não, meus irmãos. O problema hoje do presbiterianismo brasileiro é que a gente acredita que só quem é pastor é o presbítero docente. Aí vai todo mundo procurar só o pastor. É o presbítero docente e regente. Tanto é que dentro do conselho da igreja, o pastor, se for voto vencido, acabou. Foi voto vencido pelos presbíteros regentes. Ele não pode ficar aí falando, mas eu fui voto vencido. Não pode. Isso é facção. Não pode fazer isso.
Então, existe presbítero docente e regente. E os dois têm a mesma legitimidade e autoridade na Bíblia. Quem disciplina é o pastor, presbítero docente? Não. É o presbítero docente e regente. Quem é pastor? Vamos colocar assim um termo. Quem pastoreia a igreja? Por exemplo, quem pastoreia hoje a nossa igreja? Reverendo Ricardo, presbítero Michel, presbítero Edson. São esses os homens que pastoreiam a nossa igreja. Eles são os presbíteros. Não é só o reverendo Ricardo. É o reverendo Ricardo, presbítero Michel e presbítero Edson. Muitas das vezes o fracasso do presbiterianismo brasileiro é porque não entende isso. E nós entramos no presbiterianismo com uma mente bispal. Só aquele homem manda. Isso não é presbiterianismo, não. Isso não é Bíblia, não. Presbítero docente e regente, ambos pastoreiam o rebanho de Deus. Tem aquele que se afadiga no estudo, vai ter mal sobre isso, né? Tem distinções? Tem, não vou abordar. Ok? Então, alguma pergunta ou consideração? Uma consideração? Israel?